Olá, galerinha do 9º ano do Goiás Tech. Aqui é a professora Joanete Xavier, a sua professora de redação. E aí, turminha? Aproximando as férias, e essa é a nossa penúltima aula do semestre. Já pararam para pensar? Eu tenho certeza que vocês vão sentir saudades de mim. É ou não é? Fale aí, conte aí, comente, mande um abraço. Bom, vamos na tela para saber o que nos espera a aula de hoje? Comigo na tela, bora lá! Então, hoje nós vamos trabalhar a coerência textual. Janete, o que é isso, coerência textual? Nós temos duas palavrinhas que elas se parecem muito. São elas a coesão e a coerência. Quando eu falo de coerência, eu estou falando no plano das ideias, se elas são coerentes, se elas estão adequadas. Quando eu falo em coesão, eu estou falando no plano dos conectivos, das ligações, das articulações que trazem clareza. Na tela comigo agora. Olha só, a coerência textual. Para construir um texto coerente, então, nós precisamos garantir que a articulação entre as ideias seja estabelecida de modo adequado. Alguns autores, no entanto, eles criam textos aparentemente incoerentes, né, de modo intencional. Não é que ele cria displicentemente, não. Ele cria textos aparentemente incoerentes, mas de forma intencional. Observe a seguir a tira da série Nada com Coisa Alguma, de José Aguiar. Então, ele fala nada com coisa alguma, a gente já pode entender que não existe nada com nada aí, né? Olha só o primeiro quadrinho. Estou com mau hálito nas axilas. Opa, oi? Parece-me que tem uma aparente, o quê? Inadequação, incoerência, não é? Mau hálito é da boca. Nunca escutei nada tão saboroso. Peraí, escutar algo referente ao sabor? Mas fique esperto que estou de nariz em você, hein? Não seria de olho em você? Vocês viram que aqui a tirinha, o humor da tira, ele é conduzido, ele é construído a partir de incoerências intencionais? Viram isso? Pois é. A personagem da tira, ela está se referindo a percepções associadas a alguns, né, dos 5 sentidos, que seria o olfato, mas aí, mau hálito nas axilas, audição, paladar, escutei, saboroso, e visão, olfato, estou de nariz em você. O problema evidente é que há uma associação absurda entre as partes do corpo da personagem e o que seria percebido por seus sentidos. Em outras palavras, nenhuma das falas constrói correlações aceitáveis entre as ideias. Antes de tentar interpretar por que José Aguiar criou uma tira assim, nós precisamos de mais informações sobre um projeto desenvolvido por ele e também intitulado assim, Nada com Coisa Alguma. Veja o que se informa a respeito das tiras vinculadas a esse projeto em um site sobre quadrinhos. Vamos lá. A coesão textual, então, a língua, ela dispõe de uma série de mecanismos
que criam vínculos entre as palavras, entre as orações e entre diferentes partes de um mesmo texto. Esses mecanismos, eles podem estabelecer dois tipos de coesão textual, que é a que chamamos de sequencial ou de referencial. Para saber mais sobre isso, eu vou dizer para vocês que a coesão sequencial é aquela que cria no interior do texto condições para que o discurso avance. As diferentes flexões verbais de tempo, de modo e as conjunções são os principais elementos linguísticos responsáveis pelo estabelecimento da manutenção da coesão sequencial no interior do texto. Já a coesão referencial é aquela que cria no interior do texto um sistema de relação entre as palavras, entre as expressões, permitindo que o leitor identifique os referentes sobre os quais se fala no texto. Quando nós falamos em uma coesão sequencial, a relação entre coesão e coerência, ela é muito forte. Na verdade, os mecanismos de coesão sequencial, ou seja, os elementos utilizados para garantir a articulação formal das partes do texto, elas são essenciais para estabelecer a relação entre as ideias, que está na base da coerência textual. Por esse motivo, um bom controle dos mecanismos coesivos ajuda a garantir a progressão temática e a promover uma boa articulação das ideias, das informações, dos argumentos no interior do texto. A nossa língua, ela dispõe de vários recursos para estabelecer a coesão sequencial. Vamos ver como as conjunções, as locuções conjuntivas e também o uso de figuras de palavras para delimitação de campos semânticos, como contribuem para a manutenção da progressão temática. Aqui vocês vão ver o seguinte: o papel das conjunções na construção da coesão sequencial. Ao lado dos verbos, que também desempenham um importante papel para o encadeamento das ideias e, portanto, para a construção da coesão sequencial, as conjunções e as locuções conjuntivas são fundamentais para garantir que haja a articulação necessária entre as várias ideias apresentadas em um texto. Bem, agora, o que eu quero mostrar para vocês é que você pode utilizar advérbios, locuções conjuntivas, conjunções para estabelecer o que nós chamamos de coesão e coerência, porque por meio da coesão estabelece-se a coerência entre as ideias. Não é isso? Então, você vai poder usar agora na sua produção, que eu vou apresentar a minha proposta para vocês. Esse material todo está aí no seu material de redação da apostila do Goiás Tec, segundo bimestre, tá certo? Você pode acompanhar comigo. Então, vamos lá na produção? Olha só. Nós vamos considerar os textos motivadores para elaborar a sua redação. O texto 1 vai dizer o seguinte: olha só o que o texto 1 diz. O aumento do número de casos de coronavírus no Brasil levou à suspensão de aulas nas redes públicas e privadas em todo o país.
A medida serve para evitar aglomerações e deslocamentos. Segundo autoridades de saúde, uma das melhores formas de parar a transmissão de casos é ficar em isolamento social. Sem aulas, estabelecimentos de ensino têm adotado o ensino remoto com o uso de computadores e atividades complementares para dar continuidade à aprendizagem das crianças. No entanto, nem todos os estudantes do país têm acesso a computadores, à internet de qualidade. Outro problema é manter a concentração das crianças mais novas, enquanto os pais também trabalham em casa. Segundo o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 154 milhões de estudantes estão sem aulas na América Latina e Caribe. A entidade alerta que a situação poderá se estender e há risco de abandono escolar definitivo. Nós estamos lendo um texto que nós já vivenciamos. Ele passou a fazer parte de um passado recente. Quando nós falamos, então, vocês já começam a imaginar como é que foi esse período aí para cada um. Acesso à internet, ainda do texto 1. Uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos domicílios do Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet. Entre as classes mais baixas, o acesso ele é ainda mais restrito. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, GG1BR. Entre agosto e dezembro de 2018, os dados apontam que nas áreas rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede mundial de computadores. 43% delas afirmavam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. Então, aqui o texto 1, ele propõe a nos dizer o seguinte: nós realmente encontramos uma solução para o problema do isolamento social. Ah, tem que ficar em isolamento social? Sim. Então, vamos fazer um ensino remoto, uma educação remota. Só que esbarramos aí em uma problemática, porque grande parte dos estudantes não tinha acesso nem a computadores, nem a internet. Vocês viram lá a parcela, se a gente for pegar somente os estudantes do meio rural, não é? Vamos na tela comigo, o segundo texto. O segundo texto apresenta inovação na educação. Essa pesquisa realizada com estudantes, professores e também com pais, né? Aqui você vai observar dos professores, a maioria dos professores. Aqui você vai ter 63% dos estudantes, não é mesmo? Eu gostaria que vocês ampliassem essa imagem para mim, é possível? Para a gente poder realizar a leitura melhor dela, desse texto, bora lá? Consegue ampliar? Olha, 71% devem ter acesso, não é, à tecnologia mais avançada em casa do que na escola. Não é isso? 71% devem ter acesso à tecnologia mais avançada em casa do que na escola. 85% dos professores, olha, 85% dos professores dizem que a tecnologia permite a eles criar uma experiência de aprendizagem mais personalizadas. E a maioria dos professores, 63%, afirma que seus alunos sabem usar a tecnologia melhor do que eles.
Dos entrevistados nos Estados Unidos, dizem, olha, 6 em 10 dizem que o uso de mídias sociais por alunos em sala de aula para compartilhar o que estão aprendendo, enquanto entrevistados na China dizem aprovar mídias sociais para este propósito. 63% dos estudantes dizem que os benefícios da tecnologia em sala de aula prevalecem sobre quaisquer potenciais distrações. Mais de 51% dos estudantes assumem que o uso da internet pode gerar distrações. Vamos ao texto 3, né? Agora é o 3. O papel da tecnologia. Isso. A escola do futuro não pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas. No entanto, precisa ter nas redes tecnológicas digitais um apoio e não o principal protagonista do processo de aprendizagem. O uso dessas ferramentas ainda exige adaptações dos sistemas de ensino. A principal delas passa pelo investimento na formação dos professores. Na avaliação de Liliana Passerino, professora do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação e da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FRGS, existem expectativas muito altas sobre os benefícios do uso da tecnologia na educação. Para ela, é preciso antes voltar o olhar ao planeta de forma mais ampla e pensar o ensino como a base para se construir um mundo melhor. Estamos enfrentando uma crise moral que se alastra pelas nações, afirma. A educação é um alicerce para a sociedade do futuro. Sem ela, não teremos condições de superar os problemas que temos causado ao longo dos séculos, complementa. A tecnologia, segundo ela, terá um papel fundamental nesse processo, no sentido de promover ações que contribuam para a solução dessas questões. Já em relação às técnicas e ao papel da tecnologia no processo da educação, Rogério Panizuti, pesquisador, afirma: a tecnologia, por permitir o compartilhamento das informações, torna a escola não mais o local que detém o conhecimento. Esse agora pode ser alcançado rapidamente por meio de diversas tecnologias que têm sido utilizadas nas escolas para compartilhar informações entre alunos e professores, como o ensino à distância e as simulações computadorizadas. Vamos evoluir muito nesse campo e sim, precisamos ir além dos livros digitais. Já podemos citar como próximos passos o uso de tecnologias de realidade ampliada e gamificação. Os videogames, desenvolvidos com princípios da neuroplasticidade, têm surgido como importante ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e o potencial de aplicação dessa tecnologia nas escolas é imenso. Viram aí? Olha a opinião dele, não é? Ainda tem muito a evoluir dentro da perspectiva de ensino e tecnologia. Agora é a sua vez de produzir e eu estou aqui para orientar. A partir dessa leitura, dessa análise dos textos motivadores, olha o que eu convido vocês a fazerem. Vamos lá?
Você vai, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, você vai redigir o artigo de opinião sobre o tema "A tecnologia é indispensável à educação?". O que você vai me responder? Já coloquei em forma de pergunta para te provocar. E você já estudou sobre esse gênero, o artigo de opinião. Então, agora é só exercitar. Escreva no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Você vai atribuir um título coerente à sua produção. Você vai empregar uma técnica argumentativa que nós estudamos em sala de aula e em cada parágrafo. E outra coisa, não esqueça do nosso conteúdo de hoje, que falamos sobre coesão e coerência, articulação das ideias. Certinho? Você vai produzir, com certeza, o seu melhor artigo de opinião, porque eu faço aqui para você uma pergunta te instigando a respondê-la com base em informações consistentes, tá bom? Mas sempre lembrando que a sua opinião é muito importante, tá bom? Hoje nós ficamos por aqui, você fica por aí, porque você vai produzir o seu artigo de opinião. Obrigada, até a próxima aula.